William Almagro e eu, Sueli, para mais um encontro do primeiro curso online para pretendentes de adoção. Hoje nós apresentamos a Uli Holtz, que trabalha com constelação sistêmica familiar ou constelação familiar sistêmica e fará uma apresentação sobre adoção através desta abordagem. Muito obrigada, sejam todos bem-vindos. Por favor, Uli. Muito obrigada. A palavra está com você. Muito obrigada, Sueli. Agradeço muito pelo convite da Vara da Infância e Juventude de Sorocaba. Parabenizo também por essa iniciativa e quero dizer que é um grande prazer estar aqui para poder conversar com vocês a respeito da adoção dentro do ponto de vista sistêmico. Então, num primeiro momento, eu acho que é importante contar um pouquinho sobre as bases desse pensamento sistêmico, porque basicamente a gente pensa as mesmas coisas de uma maneira um pouco diferente. A gente amplia um pouco esse nosso olhar. Então, dentro do ponto de vista sistêmico, nós sempre lidamos com 3 leis de relacionamentos, que são 3 leis básicas, que atuam sobre a nossa vida, quer nós tenhamos consciência delas ou não. E essa primeira lei é a lei do pertencimento. E o que essa lei do pertencimento ela nos diz? Que tudo e todos têm direito de pertencer ao seu sistema. Agora, se a gente fala, bom, a lei do pertencimento, todos têm direito de pertencer ao seu sistema. Mas quem é que faz parte do sistema para eu saber, num segundo momento, quem é que eu estou excluindo? Porque são justamente as exclusões que trazem as encrencas. Isso também na adoção é uma questão muito importante, porque quem é que pertence ao meu sistema? Todos aqueles que são de cujo sangue eu faço parte, os meus ancestrais sanguíneos ou também primos e toda essa turma que vem da mesma linhagem familiar, mas também todos aqueles que de alguma forma se vincularam aos meus. Então, por exemplo, uma ex-noiva do meu pai faz parte do meu sistema familiar. E de repente você fala, mas como assim? Se ela nem faz parte, se ela nem é do mesmo sangue. É que se não fosse a saída dela da vida do meu pai, ele jamais teria encontrado com a minha mãe e não seria eu aqui. Se não fosse, talvez, o meu pai terminar com ela porque ele conheceu a minha mãe e ela sofrer essa perda porque ela tinha expectativas de formar uma família, também não seria eu aqui. Então, todos aqueles que se vinculam aos nossos fazem parte. E dentro desse ponto de vista, quem é que faz parte dentro de um sistema familiar onde entra uma criança, por exemplo, adotiva, né? Um casal espera que ter condições de adotar uma criança, quer dizer, é claro que pode parecer até um pouco violento o que eu vou dizer agora, mas dentro do ponto de vista sistêmico, pense, a gente espera que uma criança seja abandonada para a gente poder se beneficiar dessa criança para ela suprir, às vezes, uma falta que eu tenho em relação ao meu sistema familiar. Por quê? O que a gente vê dentro do ponto de vista sistêmico na adoção? Ela pode ser muito, muito boa, tanto para a família adotante, quanto para a criança que recebe esse acolhimento. Mas isso, digamos assim, dentro do ponto de vista sistêmico, ele tem assim pré-requisitos. Porque o casal adotante, ele está a serviço de quem? Não é da criança. É dos pais daquela criança que não tiveram condições para educar ou talvez até para criar essa criança. Então, é um novo jeito de olhar. Quer dizer, o que é que me motiva, em primeiro lugar, a estar numa fila de adoção, a procurar e disponibilizar a minha casa, o meu lar, para a entrada de uma criança que é de um outro sistema? Então, o que o Bert Hellinger, que é o criador desse pensamento sistêmico trazido através das constelações familiares, o que ele fala? Que existem 2 tipos de adoção. Uma adoção boa, uma boa adoção, uma adoção que favorece a criança, e uma outra adoção que é uma adoção que ele chama de leviana. E o que ele fala de uma adoção leviana? Essa adoção leviana, ela a longo prazo, ela traz muitas encrencas.
tanto para a criança, quanto para este casal adotante, para essa família que adota. Então, o que é importante a gente pensar? Por que é que eu estou adotando uma criança? O que me traz como... o que me provoca a vontade de trazer uma criança que é de um outro sistema para dentro do meu? Se esse motivo é um motivo, como o Bert Hellinger fala, leviano, o que seria isso? Quando essa criança vem a meu serviço, a serviço do casal, eu já vou dizer para vocês, vou dar uma má notícia. Isso encrenca. Por quê? Porque a criança, ela vem a serviço, ela vem suprir um buraco, ela tem que se colocar numa condição onde ela dá, ao invés de ela receber. E dentro da segunda lei, que é a lei da hierarquia, o que a lei da hierarquia nos diz? Que quem chegou antes no sistema familiar tem precedência sobre quem chegou depois, ou seja, os pais são os grandes, os filhos são os pequenos. Estes filhos crescem, se tornam os grandes dos filhos deles, que são os pequenos. E que a vida flui do grande para o pequeno. Mas quando um pequeno, uma criança que perdeu a sua família, quer dizer, aconteceram coisas aqui, que essa criança se viu vulnerável e de repente chega aqui um casal que quer adotá-la, ou seja, esse casal a recebe. Ela é a pequena e ela precisa poder entrar, para que tudo corra bem, no lugar de pequena nesse novo sistema, onde ela entra nesse novo sistema com toda a história dela. Quer dizer, quem é que entra nesse sistema familiar adotante? A criança e toda a história dela. Quando muitas vezes um casal ou uma família procura uma criança para suprir um buraco aqui, seja porque esse casal é um casal estéril que não conseguiu ter filhos, seja porque esse casal perdeu uma criança e quer repor, seja porque esse casal que é uma menina e só teve meninos e tem também essa vontade de ter essa menina, onde isso talvez caiba na história familiar. A pergunta seria: aonde, quem perdeu uma menina, que vem uma família e quer colocar essa menina aqui? Então, quando essa criança ela entra para suprir uma falta, ela entra como grande, ela entra cuidando desta história para este casal adotante. Ou seja, a gente fala para esses vice-pais. Por quê? Porque essa criança, ela vem de um sistema familiar, ela é a pequena lá, mesmo que tenha sido difícil. E o que a gente fala também? Que estes pais biológicos são os únicos pais certos para essa criança, mesmo que eles não tenham sido os melhores cuidadores, que eles estivessem encrencados nas suas próprias questões e por algum motivo essa criança ficou disponível ou ficou vulnerável e pode ser recebida por uma outra família. Agora, quando essa família adotante, por exemplo, ela tem, os seus filhos biológicos cresceram, ela tem espaço na casa, ela tem disponibilidade de tempo, afetiva, financeira, de criar mais alguém, e ela vai buscar nessa criança que está precisando, está vulnerável, trazê-la e acolhê-la pelo simples motivo de dar para essa criança oportunidades. Isso pode ser muito bom, porque essa família está a serviço dos pais dessa criança que vem para ser adotada. E na verdade esse é o bom lugar. Quando eu, como casal, mãe adotiva, né, ou vice-mãe, por assim dizer, trago essa criança com toda a história dela, ou seja, eu agradeço no meu coração a estes pais biológicos por eles me darem, me presentearem com o enorme privilégio de ver essa criança crescendo aqui no nosso lar, onde ela está livre para ocupar o lugar dela. E aqui também nessa lei da hierarquia, o que ela nos conta também? Que mesmo no ranking dos irmãos, existe um lugar certo. Porque muitas vezes a gente também vê casos onde um casal, ele não consegue ter filhos, ele resolve fazer uma adoção e muitas vezes, mesmo nos trâmites ainda da adoção, essa mulher descobre que engravidou.
Ou eles trazem essa criança para casa e logo depois, logo em seguida, essa mulher percebe que ela está grávida e aí a criança adotiva entra como primeiro. E o que nasce depois, o filho biológico, ele entra como segundo. Isso aqui dá as maiores encrencas entre irmãos. Isso encrenca tanto a criança que foi adotada, quanto a criança que é o filho biológico. Por quê? Neste caso, o que nós temos? Nós temos, esse casal tem um primeiro filho adotivo, que vem com toda a sua história, que entra nesse sistema familiar com os seus pais, avós, bisavós, todo o seu sistema e a sua história, e tem um primeiro filho biológico, ou seja, esse casal tem 2 primeiros filhos. Um primeiro filho biológico e um primeiro filho de criação, um primeiro filho adotivo, um primeiro filho do coração, como a gente quiser chamar essa condição. Então, isso é muito importante da gente colocar esse detalhe, porque muitas vezes, quando chega esse primeiro filho adotivo e depois nasce um biológico, o que a gente pensa? Não é justo, esse chegou primeiro, esse é o primeiro. Não, esse é o primeiro, sim, mas é o primeiro filho adotivo e o outro é o primeiro filho biológico. Ah, mas nasceu mais um segundo filho biológico. Continua na mesma ordem. Primeiro filho biológico, segundo filho biológico, primeiro filho adotivo. E o primeiro filho adotivo, ele sempre fica na margem do sistema familiar adotante. Por quê? Porque deste lugar, da margem, ele cabe nos 2 sistemas. Tanto no sistema que o acolheu, quanto no seu sistema de origem. Aqui é leve para ele. Aqui ele pode pertencer aos 2 sistemas. E quando os pais adotantes, os pais adotivos, eles trazem esse olhar no seu coração, onde eles incluem esses pais biológicos, a criança ela pode aceitar e receber tudo que estes pais adotivos lhe dão. Por quê? Porque se eu, como mãe adotiva, olho para essa criança, imagino qual é a origem dela, de onde ela veio, e talvez eu saiba que ela tem um pai que se tornou, como é que eu vou dizer? Talvez que ele tenha cometido algum delito, algum crime, se tornou criminoso. E talvez eu olhe para essa criança e no meu olhar eu pense, puxa, tomara que dê tudo certo, tomara que essa criança nunca fique igual a esse pai. E aí o que acontece? Acontece uma outra coisa, que pela porta dos fundos, eu olho para essa criança e eu já a condeno no meu olhar a essa vibração. Esse meu medo funciona como se fosse, entre aspas, uma maldição sobre essa criança. Eu já coloco nela um peso. Quando, na verdade, essa criança, ela pode ficar com o melhor deste pai e pode ficar também com o melhor dessa mãe. Quando? Quando eu olho para ela e vejo nela o melhor desse pai biológico e o melhor da mãe biológica, mesmo que eu não os conheça. Eu não sei que circunstâncias aconteceram para estes pais dessa criança terem talvez vivido o que eles viveram, terem colhido resultados, encontrado opções ou falta de opções e ter acontecido o que aconteceu na vida deles, mas eu sei que na essência todo ser humano é bom. E é nisso que eu confio quando eu trago essa criança com toda a sua história, que ela também é boa e que ela pode receber sim o melhor desses pais biológicos, a vida que eles deram para ela, porque se não fossem exatamente estes pais, não seria ela aqui. Se não fossem exatamente esses pais, eu não teria o privilégio de acompanhar este crescimento dessa criança na minha casa. Então, quando eu trago esse olhar de inclusão, essa criança, ela não tem um senão em relação a mim. Porque quando eu olho para ela e no meu olhar existe uma dúvida, existe talvez um julgamento, e quantas vezes a gente ouve dizer, isso eu sei através da Sueli também, que trabalha com essas crianças e que até me falou sobre isso, quantas vezes quando uma criança tem problemas na escola, uma criança que foi adotada, esses pais adotivos colocam a seguinte questão: será que isso não está acontecendo porque o sangue dela puxa para esse lado, onde ela está fazendo jus à origem dela? Ou, como eu também já presenciei em abrigos, porque eu também faço às vezes um trabalho voluntário em abrigos,
E conversando com um casal adotante lá, eu também ouvi dizer, ouvi um comentário, que é um comentário, como é que eu vou dizer assim, preconceituoso. É como se essa pessoa que estava querendo fazer essa adoção também dizia, essa criança ela precisa agradecer muito ao fato de nós termos adotado ela, porque nós a tiramos, entre aspas, da sarjeta, nós tiramos essa criança de uma condição de vida e demos uma condição melhor para ela, ou seja, ela nos deve. Percebe? Quer dizer, então a criança fica grande, ela fica em dívida, e isso traz para essa criança uma sensação de não pertencimento. Ou seja, eu nunca estarei à altura deles. E ela também se ressente. E pela porta dos fundos, ela vai se encontrar amorosamente com quem? Com os pais, no pior deles. Por isso que muitas vezes, quando essas crianças se tornam adolescentes, porque a criança na primeira infância, ela depende emocionalmente, ela depende, a manutenção de vida dela depende deste casal que está com ela, desses pais adotivos, ou mesmo dos biológicos, não é diferente nesse caso. Mas quando chega na puberdade, aí sim é que começam as encrencas, porque a criança, o jovem, ele começa a ter autonomia e ele começa a encontrar outras formas de sobrevivência, a não ser na casa destes pais. Então eles encontram talvez um grupinho de amigos ou talvez um traficantezinho e começam a sair de casa e se perder, digamos, pela porta dos fundos, como nas histórias desses pais biológicos. Mas precisaria ser assim? Não. Se essa adoção fosse uma adoção consciente, onde eu estou a serviço, como casal adotante, a serviço dos pais dessa criança, onde eu olho para esses pais da criança e é como se eu dissesse, eu agradeço ao que deu errado entre vocês, ao que deu errado no relacionamento, que trouxe essa criança para nossa casa, porque eu tenho hoje o elevado privilégio de estar no convívio dela, de poder acompanhá-la no seu crescimento, nas suas descobertas, de acompanhar a formação de um ser e ver essa pessoa se tornar uma pessoa íntegra, ou seja, eu agradeço a vocês e estou no serviço de vocês e vou fazer o melhor que eu puder pelo filho de vocês, que se tornou também o nosso filho de criação. E aí sim, esse jovem não precisa entrar num confronto, porque o que a criança faz, o que o jovem faz quando ele entra no confronto? Ele se defende desse assédio negativo. E muitas vezes a gente acha que eles estão confrontando sem razão, quer dizer, existe uma agressão da minha parte quando eu olho para eles e os invalido. Uma vez eu fui fazer uma palestra, era um Dia das Mães, isso foi na Fundação Casa, e tinha mais mães do que pais, né? Aliás, eu acho que dava para contar nos dedos a quantidade de homens que tinha ali, acho que tinha uns 3 e devia ter quase umas 30 mães. E uma das mães veio conversar comigo, ela falou, sabe, Uli, eu fiz uma coisa muito errada, eu sempre dizia para o meu filho, faça tudo, mas não seja igual ao seu pai. E o pai dele estava preso. E hoje é ele que está preso. Então, percebe? Quando eu olho para o meu filho e eu invalido o pai dele, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que metade dele não é boa o suficiente aos meus olhos. O que eu faço quando eu olho para o meu filho adotivo, meu filho de criação, e olho e não valido os pais dele nele? É como se eu dissesse, metade de você que é sua mãe, não presta, não é grande coisa. E a metade de você que é seu pai também não. Como é que ele pode vibrar ou sentir o meu amor por ele? Não, ele está embaixo do meu teto, mas ele também tem esse mesmo ambiente hostil. De onde ele saiu, ele encontra de novo numa casa onde os seus pais de criação, aqueles que têm a sua guarda e que deveriam zelar pela sua segurança, pela sua criação, pela sua integridade, pelo seu crescimento pessoal, ético, moral. E esses pais, eles têm esse senão em relação aos seus pais biológicos. É como se eles dissessem o tempo inteiro, você não devia ser quem você é. Morra e nasça de novo do jeito que a gente acha que seria bom, que a gente aprovaria. Então,
São coisas assim bem sutis, mas é o pano de fundo que tem por trás dessas dinâmicas que acabam não dando certo, é esse olhar julgador de nós pais adotivos, como Bert Hellinger diz, que fazem uma adoção leviana, que acabam colhendo esses resultados. E também tem, em alguns lugares a gente vê pessoas que estão querendo devolver adolescentes, crianças, jovens de 14, 15 anos, indo até o conselho tutelar querendo devolver esses jovens porque não dão mais conta deles. Mas por que eles não dão conta? Porque eles fizeram uma adoção leviana. Então eu acho super bacana essa iniciativa da gente poder conversar abertamente sobre esses assuntos, porque se eu não tenho ainda a condição de fazer uma adoção consciente, uma adoção onde eu olho em primeiro e único lugar para essa criança, em segundo lugar para mim, onde eu trago essa criança com o único intuito de dar para ela o que eu posso dar, sem ela precisar me dar nada, ela é só pequena, ela pode só receber. E aí sim eu posso fazer essa adoção bem feita. Agora, se eu ainda não tenho condição de fazer isso, se eu ainda tenho vontade de que essa criança supra algo para mim, pelo menos eu posso já começar a pensar como seria se eu pudesse conciliar talvez as duas coisas para começar. Ou se eu pudesse pelo menos ter em mente que a importância disso e começar a me preparar para pensar desse jeito. Para trazer, como seria se eu imaginasse que eu posso trazer essa criança com todo o sistema familiar dela e acolher todo esse sistema. Porque em essência todos nós somos bons. Situações acontecem, histórias de repetição acontecem. Então quando eu olho para essa criança e talvez essa criança possa me perguntar alguma coisa, eu posso dizer, olha, eu não conhecia sua mãe, não conhecia o seu pai. Se ela sabe desses delitos ou dessas dificuldades desses pais, talvez eu possa dizer, sabe, eu não sei o que levou o seu pai a se tornar talvez um presidiário, o que aconteceu dele talvez enveredar para drogas e para esse tipo a gente fala em constelação, né, esse suicídio lento, mas independente do que ele fez, independente do que digam dele, eu sei que ele é bom. Porque se eu olho para você, eu vejo que você é bom. E se você é bom, você só pode ser bom porque você tem boas raízes. Então, independente do que aconteceu com eles, você é a prova viva de que eles deram certo. E se você faz diferente, se você toma posse da sua vida, do que de melhor você recebeu deles, e você também se dá o direito de receber o que nós temos para te dar, no seu diferente, você pode fazer valer a pena tudo que eles viveram. Ou seja, em você, eles ganharam. Você é a prova viva. Então, quando a criança se vê validada nas suas origens, onde sinceramente eu olho e digo, e é verdade, porque a criança ela tem ali todo o seu potencial. Se eu não atrapalho, se eu estimulo aquilo que é bom nela, ela vai ser boa, porque em essência todos nós somos bons. Acontecem fatos, acontecem coisas na vida das pessoas e que podem trazê-las para um caminho não tão tranquilo em relação ao que a gente vê mesmo na sociedade, né? O que a gente preconiza como bom e como ruim. Mas eu posso validar na criança isso. Então, a lei da hierarquia diz isso, que os filhos são os pequenos e os pais são os grandes. Então, a gente poder continuar como pais adotivos neste lugar de grandes, para que eles possam receber de nós o que verdadeiramente eles precisam. Então, eu não sei se Eli, você quer falar alguma coisa, Lilian, você quer dizer alguma coisa, porque eu acho que é muito importante saber também quais são as dúvidas que mais aparecem para a gente poder contemplá-las também aqui. A Lilian tem algumas questões que chegam para a gente pelos pretendentes de adoção e ela vai fazer essas questões para você, tá bom? Obrigada.
Você precisa liberar o seu microfone, Lívia, por favor. Olá, desculpa, gente. Uli, foi maravilhosa a sua conversa, sua fala, trouxe bastante esclarecimento, acho que é muito interessante. Eu acho que algumas das perguntas que vêm sendo trazidas por pretendentes, né, durante as entrevistas, nas conversas que a gente tem até quando inicia um processo de um estágio de convivência, né, em momentos que a gente vai entrevistar para apresentar um histórico familiar daquela criança que está disponível, né, algumas das questões quando eu devo falar, porque esses pais têm acesso, então no momento em que a gente vai apresentar a criança, tem acesso a todo o histórico dessa criança, né? As situações que levaram aquela criança a sair daquela família, né? Então, eles podem ler lá os relatórios, as tentativas que foram feitas com os pais, e alguns deles trazem quanto que eu posso contar a realidade dessas histórias tão duras dos seus pais para essa criança, né? Eu desde sempre vou informá-la de que ela é filha do coração, mas existiu algum momento em que eu poderia falar e qual é a forma de trazer essas histórias. Outras coisas que eles perguntam é sobre a luta que esse pai fez ou que não fez para que o processo de destituição ocorresse finalmente. Uhum. Quer que eu faça todas as perguntas já? Não, eu prefiro ir respondendo, acho que uma a uma, né? Então, assim, em relação a quando dizer para a criança sobre essa história difícil. Na verdade, isso não é da conta da criança. Para a criança, eu não preciso dizer que aquele pai, eu posso até, não é que eu não, assim, vamos começar de novo. Eu não vou responder pergunta que não foi feita. Então, para começar, a criança ela vai perguntar e eu vou responder de acordo com o que ela for me perguntando. Então, se foi realmente um destino muito difícil que esse pai teve ou que essa mãe teve, por exemplo, uma prostituição ou um traficante que depois morreu a tiros, quer dizer, o fato em si, à medida que a criança for me perguntando, eu posso dizer, olha, eu não sei os detalhes, mas eu sei que eles tiveram um destino difícil. Mas eu sei também que eles foram maravilhosos, porque você é maravilhosa. Então, independente do que aconteceu com eles e com esse destino difícil deles, e quando de repente essa criança já é maior de idade, que ela já pode se interessar e se confrontar com isso, ela pode procurar também. Eu posso levá-la em algum lugar onde ela vai poder ler isso e ela mesma vai poder avaliar dentro do repertório vivencial dela, como é que ela lê isso? Porque como é que eu vou dizer essa história dos pais dela? Eu sou outro intermediário. Eu vou trazer uma interpretação minha daquilo que eu sei e daquilo que eu li, que não necessariamente é o que essa criança vai receber, o que esse jovem vai ler quando ele chegar numa idade que ele queira realmente saber quem foram esses pais, quais foram os sofrimentos desses pais, o que esses pais carregaram de destinos difíceis, para ele até poder fazer diferente em honra a eles, para que nada tenha sido em vão, para que tudo tenha valido a pena. Então, o que eu puder dizer, no sentido de eu sei que aconteceram coisas difíceis, mas deixar essa criança ir explorando e de preferência eu não trazer a minha interpretação e só os fatos. Porque o que acontece? Muitas vezes os fatos nos escandalizam. Então, eu me escandalizo com determinada coisa e aquilo se torna não bom ao no meu olhar. Mas eu não sei. E aqui que a gente fala, por exemplo, dentro do pensamento sistêmico, eu não sei para onde o amor dessa pessoa olhava quando ela fez o que ela fez. Eu não sei com que profundo amor ao sistema dela ela repetiu talvez histórias. Uma vez eu encontrei, a gente estava vendo um menino que ele também se tornou, ele começou a cometer pequenos delitos e o sonho dele era ser transferido um dia para o norte do país, agora eu não lembro que cidade, onde ele ouviu dizer que o pai dele estava preso, ou seja, ele estava indo atrás do pai dele.
Então eu não sei para onde o amor de cada um olha quando cada um faz o que faz. Muitas vezes esses jovens, eles já têm filhos, mas eles também não têm olhos para esses filhos, porque eles ainda buscam pelos seus pais. Então você vê um rapaz desses que estava buscando ainda ser preso para encontrar com o pai dele, ele não olhava para o filho dele, imagina, ele nem sabia que o filho dele existia, mas porque ele não tinha condições, ele não recebeu desse pai, ele estava atrás ainda de buscar aquilo que ele queria ter recebido lá. E aí ele repete a história pela porta dos fundos, onde ele deixa um filho órfão de pai. Mas a boa notícia é que ele já deu a vida para esse filho. Então, muitas vezes um filho, ele não precisa, porque muitas vezes também nesses abrigos a gente vê crianças que sofreram maus tratos. E que é difícil a gente dizer, puxa, como é que esse pai e essa mãe biológicos são os pais certos para essa criança? E são, porque se não fossem eles, essa criança não estaria aqui. Mesmo que eles não tenham sido os melhores cuidadores para essa criança. E muitas vezes eles não foram os melhores cuidadores porque eles também não tinham condição, eles também não receberam dos pais deles. Então, nesse sentido, eu vou dizer o quê? O mínimo necessário, suficiente, conforme as perguntas forem acontecendo, e se um dia ele adulto quiser descobrir a sua história e quiser ele ler esses relatórios, ele vai tirar suas próprias conclusões. E se ele quiser, aí sim, ele vem conversar comigo e eu vou poder dar a minha opinião. E se eu tiver já dado um lugar no meu coração para toda essa história, esse destino difícil desses pais, vai ser muito melhor para o filho. Porque quanto menos julgamentos eu tiver a esses pais, menos julgamentos eu vou ter a esse meu filho adotivo. Porque tudo que eu disser de negativo sobre um pai ou uma mãe dessa criança, desse jovem, eu vou estar dizendo automaticamente pela porta dos fundos, metade do seu DNA é sua mãe, então metade de você não presta. Metade do seu DNA é seu pai, então essa metade não presta também. E aí o que ele vai fazer? Ele vai confrontar comigo porque ele precisa sobreviver, ele precisa se validar. Então eu vou falar o que eu vou enaltecer? O bom nele. Ou seja, eu não conheço, eu não sei de verdade o que aconteceu. Eu li um relatório, mas eu não sei de verdade o que aconteceu, porque o relatório ele também não é isento. Mas eu sei que você é bom. E se eu olho para você, você é metade do seu pai e metade de sua mãe. Então, quando eu olho para você, eu vejo que eles são bons também. Mesmo que eu não saiba para onde o amor deles olhava, quando eles talvez cometeram o que eles cometeram, fizeram o que eles fizeram. Mas eu agradeço sempre a eles por você existir. Você é o tesouro deles, que eles confiaram a mim. E é de você que eu vou cuidar. Em relação, aqui você falou da luta, né, que o pai fez ou não fez para ficar com essa criança, né? Então isso é importante. Se eu sei que este pai biológico, que essa mãe biológica quis muito ficar com essa criança, mas de repente eles eram, por exemplo, drogadictos, e que eles não tiveram condição, eles tentaram vencer o vício, eles fizeram se colocar em programas para ficarem limpos, mas eles viviam recidivando, eles não conseguiram cumprir isso, e aí o Conselho Tutelar resolveu realmente tirá-los deles. É bom que eles saibam que eles foram amados, aliás, que eles são amados, não que eles foram, eles são amados. E que um dia eles poderão sim entrar em contato quando eles estiverem talvez maiores, ou eu não sei, tem o Dr. Sam Stork, que trabalha também com constelações familiares e que é o pioneiro no direito sistêmico. Ele contou uma vez de um caso, também de um casal que tinha 2 meninas e que as meninas foram retiradas pelo Conselho Tutelar, porque esses pais eram adictos, e quando eles estavam ali drogados, as crianças não comiam, as crianças não tinham nenhum tipo de cuidado, muito pelo contrário, os pequenininhos é que cuidavam desses pais. E eles entraram em programa e tudo, mas eles não conseguiram sair das drogas, mas aí as crianças foram colocadas numa família, mas aí eu acho que vocês sabem muito melhor do que eu como é que isso chama, né? Que não era uma família, eles não foram adotados, mas eles foram colocados sob cuidado de uma família.
né? Onde essa família é uma família cuidadora. E quando esses pais estavam bem, eles iam até o conselho tutelar e eles recebiam permissão de visitar essas crianças. Porque tem uma coisa muito interessante, que é muito importante: uma criança, ela prefere morrer no fundo do poço com pai e mãe do que ser feliz longe deles. Então, sempre o coração da criança vai procurar pelas suas raízes, pelos seus pais biológicos. Então, quanto mais essa família, seja uma família adotiva, ou seja uma família cuidadora, quanto mais eles puderem introduzir e trazer e validar estes pais biológicos para essa criança, mais ela vai se abrir a receber o que eles têm para dar. Muito bom. Uma outra pergunta que já recebi de pais no início do processo também mas se eu também não falar mal dessa família, mas falar coisas boas, falar coisas muito positivas e os vitimizá-lo, eu não estaria incentivando, na verdade, a criança a buscar esses pais assim que ela tiver maioridade? Sim, claro. Agora, da mesma forma que eu não vou julgar, eu também não vou enaltecer. Ou seja, eu não conheço esses pais. Eu não sei como eles são. E talvez eles sejam pais, de novo, né? Quando a gente vê, mesmo nos abrigos, quantas crianças tiveram, às vezes, membros, ossos quebrados pelos próprios pais biológicos, ou sofreram queimaduras de cigarro na sua pele, ou foram espancados, ou às vezes até abusados. Então, eu não preciso enaltecer, eu simplesmente não sei para onde o amor deles olhava, mas eu sei que no filho, na sua essência, eles são bons. Porque ele é bom. Então eu não sei o que encrencou eles, eu não sei o que deixou eles cegos em relação a não conseguirem ver esse filho e reconhecer nesse filho o precioso que ele é para mim. Mas eu no meu coração eu tenho lugar para o sofrimento destes pais também. Porque um pai que quebra um osso de um filho, um pai que apaga um cigarro na pele de uma criança, ele tá vendo essa criança? Ele não tá vendo. Se ele visse, ele não faria. É como se ele estivesse se vingando de algo que aconteceu com ele. E pela porta dos fundos, ele repete uma história que ele também viveu. Essas histórias de abusos, né? Ela sempre tem como raiz um abuso. Uma pessoa que abusa de outra, ou ela foi abusada, ou ela assistiu alguém que ela ama muito ser abusado. Então, nada é desconectado e desligado. Então, quando alguém faz isso, comete algo contra um filho, é porque ele realmente não enxerga esse filho, ele só enxerga o sofrimento que ele também sofreu. E ao falar dessa forma, às vezes faz com que a criança também possa querer conhecer esse pai e olhá-lo como vítima de um sistema e querer cuidar de alguma forma. E não seria ruim eu incentivar essa criança a se aproximar desse pai? Então, aí o que acontece? Eu posso incentivar se ela quiser, porque ela tem esse direito, né? Ela 50% do DNA dela conta a história do pai, 50% do DNA dela conta a história da mãe, e talvez ela queira mesmo, ela se coloque no lugar de querer salvar o sistema de origem dela. E isso também é a encrenca, porque ela também não tem como salvar uma mãe ou um pai, porque o DNA metade mãe nessa criança não salva a história do pai e da família do pai. Assim como o seu DNA, a metade pai, não salva a mãe e a história da mãe. Então vai muito também da gente trazer isso para essa criança. Ela poderá fazer ou tentar, quando ela for adulta, isso não está mais na minha jurisdição. Isso não é mais da minha conta. O meu serviço a essa criança já está feito. Ou esse jovem, quando ele faz 18 anos ou 21 anos. O meu serviço a ele já está completo. Ou seja, eu não tenho mais jurisdição e não é mais da minha conta.
do ponto de vista sistêmico, tá? Ele cresceu e agora ele vai encontrar as suas próprias opções. Se o meu serviço a ele foi bom, talvez ele consiga entender, ele pode até visitar, talvez ele possa até, se ele tiver uma boa condição de vida, se tiver se tornado, sei lá, se ele tiver uma boa condição financeira, ele pode até comprar uma casa para essa família, ele pode até ajudar de alguma forma, porque por mais que tenha sido difícil, os nossos pais, eles nos deram o máximo, digamos assim. E às vezes a gente ouve o pessoal dizer, mas eles só deram a vida, né? Nós demos tudo, mas eu não poderia ter dado tudo se os pais biológicos não tivessem dado a vida antes. Então, dentro da lei do equilíbrio entre o dar e o receber, os pais dão a vida e os filhos recebem a vida. E essa via é uma via de mão única. Por mais que eu queira retribuir aos meus pais o tudo que eles me deram, a vida, eu não consigo. Eu posso, no máximo, nos netos deles, nos meus filhos, retribuir a eles o que eu recebi. Então, dentro desse ponto de vista, esse jovem, ele poderia fazer o que ele quiser, ele pode ir lá comprar uma casa, mas talvez ele perceba dentro da minha criação que talvez esse sistema familiar dele de origem tenha recursos, existam padrões de comportamento nessas famílias que são nocivos. Por exemplo, justamente uma mãe que se vitimiza e que chora e que gruda e que exige que um filho se coloque como grande e ela encrenca esse menino, né? Essa criança. Então, onde ele também pode aprender a se defender desse assédio. Por quê? Porque ninguém acorda de manhã e diz, hoje eu vou dar o meu pior. Todo mundo dá o tempo inteiro o seu melhor possível, mesmo que eu não entenda, né? Então, se eu vibro limalha de ferro, é o ímã que me atrai. Eu também nasço numa família que também tem tudo a ver, digamos, eu tenho tudo a ver com ela. E às vezes eu tenho tudo a ver com ela no sentido de uma repetição de histórias, ou às vezes eu tenho tudo a ver com ela no sentido de realmente dar um upgrade mesmo. Onde talvez eu tenha que sair dessa família, encontrar uma família adotante, criar e entender novos recursos para poder voltar lá e presenteá-los com os meus novos recursos. E poder talvez até presenteá-los com upgrade, aquele que eu trago como novidade para um repertório familiar, que esse repertório familiar não existia antes. Mas eu chego no meu sistema de origem e lá tem um repertório que, em relação àquele que me adotou, é um repertório mais restrito. Mas eu faço parte desse sistema também. E pode ser que dentro desse olhar, que talvez eles gostem desse olhar e que eu possa conviver aqui e proporcionar a esse sistema um upgrade. Ou não, ou eu percebo que realmente eu fiquei muito diferente e aí eu posso sim, adultecido, virar de costas para esse sistema familiar de origem, não no sentido de abandonar e de negar a minha história, não, mas de, nesse ato de dar as costas e ir para a minha vida, né, receber a vida que veio através deles para mim, sentir essa força de vida às minhas costas e agora sim, se eu vou para o meu novo e faço diferente, eu também represento cada um deles no meu DNA. Se eu vou para o diferente, se eu me permito ser mais feliz do que eles foram, se eu me permito ser mais próspera do que eles foram, eu os presenteio naquilo que eles sempre quiseram. Quem é que não quer ser feliz? Quem é que não quer ter abundância? Quem é que não quer ter alegria, prazer na vida? Então, se eu me atrevo a ser mais feliz do que eles foram, eu não faço isso para me afastar. Eu faço isso, eu só posso fazer isso porque eu tenho boas raízes. E eles fazem parte, eles são as minhas raízes. Então, eu sou, digamos, a edição revisada e melhorada deles. O melhor potencial de manifestação que eles puderam me dar. E isso porque a minha família adotante me mostrou isso. Ela soube cultivar em mim o meu melhor, a melhor versão daquilo que eu vim viver. E aí sim, digamos, essa boa junção de dois sistemas, onde o sistema adotante, ele também presenteia esse sistema familiar de origem nas suas possibilidades e onde essa criança pode seguir no melhor dos dois.
Não sei. Ficou claro ou você quer me fazer mais uma pergunta nesse sentido? Não, ficou claro. Tá. Acho que é exatamente o que nós precisamos esclarecer aos pais realmente. Achei que ficou muito esclarecedor. Excelente, foi excelente. E tem mais alguma coisa, alguma outra pergunta, alguma coisa que você queira falar ou perguntar? Acho que as perguntas que eu recebo às vezes são essas, o medo às vezes desses pais, né, adotantes é frequente, é normal, né, de que ao falar dos pais, bem dos pais biológicos, eles estão, na verdade, propagandeando, né, incentivando essa criança em busca dessa história, antes da hora, às vezes, né, ou ao falar, né, às vezes falam mal também, ou às vezes não querem falar nada e fica num silêncio muito grande. Mas acho que quando você traz, né, você trouxe uma fala bem esclarecedora nesse sentido, de sempre falar de uma forma positiva, mas não necessariamente responder aquilo que não foi perguntado, né? Não se aprofundar em histórias que eu já tenho conhecimento do processo, mas que as crianças ainda não têm e não é o momento delas terem, porque não perguntaram ainda, porque não estão prontas ainda para essas respostas, né? Achei bastante esclarecedor e só agradeço mesmo. E tem uma coisa também, tem uma coisa que me ocorre agora, que também é muito legal, que a gente não precisa ser perfeito, né? Então eu posso ter medo sim. E meu filho pode saber que eu tenho medo também. Porque isso também é novo para mim. Eu tô fazendo uma nova viagem com ele, eu tô aprendendo com ele. Então, mesmo que eu tenha medo, eu digo sim para os seus pais. Mesmo que eu tenha medo de talvez te perder ou talvez antecipar assuntos, eu só posso fazer do meu jeito. Mas eu vejo melhor em você. Eu vejo melhor deles em você. E eu vou ser eternamente grata aos seus pais por eles terem me presenteado com você. Por eu poder ter o privilégio de ver você crescer conosco. E tudo que você precisar, nós vamos te auxiliar da melhor forma que a gente conseguir. E nem sempre isso talvez seja fácil, nem pra gente, nem pra você. Então, sabe, assim, é aquilo que a gente escancara em cima da mesa, que a gente bota a luz, isso perde a força oculta. E eu não preciso saber tudo. Isso que é o legal. Eu também só sei do meu jeito. Eu tô fazendo o meu melhor. Mas de repente eu também não tenho terminações nervosas para entender talvez coisas que eu não tenho repertório vivencial para isso. E também, de novo, essa criança adotiva, quer dizer, essa criança que está precisando de um lar, ela também vai me encontrar por ressonância. Então eu também confio que eu tenho os recursos necessários para receber essa criança e não outra. Né? Porque se eu confio que tudo acontece por vibração e pela lei da atração, são semelhantes que se atraem. Tudo bem que às vezes a gente se atrai para viver encrencas, para a gente, nesse resultado vivencial dessas encrencas uma vez resolvidas, fazer esse salto de aprendizado. Mas se eu já sei disso de antemão, eu já posso encurtar o caminho. E posso facilitar também para que a gente possa ter um convívio e trazer isso na melhor versão que a gente puder viver desse nosso processo de adoção. Perfeito. Sueli? Gratidão pela conversa entre as duas, pelas perguntas e respostas. Na minha compreensão dessa linda explanação, eu entendi que o acolhimento e a abertura, sem preconceitos, né? Sem pré-conceitos, sem pré-crenças, mas a abertura para receber uma pessoa nova na minha vida, depende muito de como eu me coloco para essa pessoa, né? Se eu me coloco disponível, essa pessoa vai ser muito bem recebida e essa disponibilidade no amor, né, o olhar do amor, né, faz com que a gente vá fazendo essa caminhada o melhor possível. E quando estamos no melhor possível, só pode dar certo, né? E se tiver encrencas, como diz a Uli,
juntos podemos resolver de uma forma mais amorosa. Nós estamos caminhando para o nosso final, então eu gostaria das considerações finais, né? É muito gostoso conversar com você, ouvir você, mas a gente tem um limite de tempo, então eu gostaria de saber de você o projeto de adoção de um casal, no nosso ponto de vista, ele é desenvolvido ao longo de um processo de amadurecimento, né? Por uma escolha de ser pai, de ser mãe através da adoção, né? Quando é casal, e quando é a pessoa individualmente também, ela tem um processo de amadurecimento, né? E eu vejo esse processo de amadurecimento desde o início, de que começou a se pensar nessa possibilidade, até chegar a procurar a vara da infância para concretizar esse projeto, né? O que você poderia dizer no início da concretização, quando se procura a vara da infância, busca fazer um curso para pretendentes à adoção, o que você diria para essas pessoas, esses pretendentes? Olha, Sueli, eu acho que eu diria exatamente o que a gente começou, né? Foi o jeito que a gente começou esse bate-papo. Por que é que eu estou querendo adotar uma criança? E se eu chego à conclusão de que eu ainda tenho um motivo egoísta para essa adoção, eu posso sim me preparar para transformar este motivo num motivo nobre, ou seja, num motivo onde eu trago por amor à criança. E eu incluo também todo esse sistema familiar de origem, porque a hora que eu consigo fazer isso, aí tá na hora, aí eu amadureci e estou pronto para fazer uma adoção consciente, que seja uma adoção para a criança, ou uma adoção na qual eu estou a serviço dos pais biológicos dessa criança. E muitas vezes quando os pretendentes pensam nesses pais biológicos, normalmente existe um certo ranço no sentido de estes pais terríveis que fizeram isso de terrível, que abandonaram essa criança. Não, eu não sei quais são esses motivos, quais foram essas dores, mas eu sei que essa criança está disponível, digamos, disponível no sentido de ela pode ser adotada, quer dizer, ela foi abandonada, e eu acolho com essa qualidade, ou seja, eu faço por ela, porque é muito doido a gente imaginar que existem pessoas que estão numa fila de adoção, torcendo para que, se eles estão em 55º lugar, para que 56 crianças sejam abandonadas para elas serem a dela. Então, por que é que eu adoto? Por que eu quero adotar uma criança? O que tem por trás disso? E me preparar nisso, amadurecer nisto, me preparar para ter no meu coração essa qualidade quando essa criança chegar na minha família, na minha casa. Muito bem. Gratidão, Uli, por essas palavras tão amorosas e tão criteriosas e, ao mesmo tempo, tão esclarecedoras, não é? Se a gente pensar em diversas abordagens, todas as abordagens falam dessa forma, nesse sentido, mas de formas diferentes, né? Então, você falou de uma forma muito amorosa, muito bonita e muito concreta, né, Lilian? Sim. E que dá vontade da gente ficar aqui conversando por muito tempo, mas muita gratidão mesmo por você aceitar esse nosso convite. E a gente, se a Lilian e a Uli não tiver mais nada para colocar, nós estamos encerrando esse nosso encontro. Perfeito. Perfeito também. Por mim, podemos encerrar. Foi uma grande honra poder participar com vocês. Eu desejo que todos tenham muito sucesso nos seus processos internos. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada. Um grande beijo para vocês. Para você também. Tchau. Tchau.